Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre Agustín Canóbio e as críticas que o meio atacante uruguaio vem recebendo da torcida do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar do tema do vídeo de hoje, pessoal. Agustín Canóbio foi autor de 2 gols na goleada de ontem do Atlético Paranaense sobre o Deportivo Raio Zuliano da Venezuela em uma partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana de 2024. Porém, desperdiçou também algumas oportunidades claras de gol que poderiam ter transformado a vitória do Furacão em um resultado ainda mais elástico e por isso talvez até histórico em relação a toda a história da Copa Sul-Americana. Por esse motivo, o meio atacante uruguaio foi bastante criticado pelos torcedores do Atlético nas redes sociais. E por mais que a torcida possa ter razão em relação a uma parte das críticas direcionadas ao jogador, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse assunto, trazer uma visão um pouquinho mais ampla, e a partir disso você tem todo o direito de achar que o Canóbio deve ser mantido na equipe titular, que ele deve ser mantido no elenco, mas que não pode ser titular, ou até que ele deve ser negociado. Eu só gostaria de dividir um pouquinho de contexto e um pouquinho de conhecimento com vocês, para que cada um possa formar a partir daí uma opinião embasada, uma opinião instruída. E eu tenho dito, desde que o Canóbio foi contratado lá no início da temporada 2022, vindo do Peñarol por uma quantia significativa, foram, salvo engano, 3,5 milhões de dólares na ocasião, que a principal desavença, o principal desencontro entre aquilo que o jogador apresenta dentro de campo e aquilo que a torcida gostaria que ele fizesse é justamente um desajuste das expectativas, porque não é comum torcedores aqui do Brasil acompanharem de perto o futebol sul-americano e não são todos os torcedores que, quando recebem a contratação de um jogador do futebol da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai, vão estudar de fato a fundo aquilo que o jogador tem a oferecer. E o Canóbio, tendo chegado de uma equipe grande e importante como é o Peñarol, um pentacampeão da Copa Libertadores da América, os Carboneiros são realmente um dos clubes mais históricos da América do Sul, tendo sido recentemente eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, era natural e era até esperado que as expectativas da torcida sobre o jogador fossem de brilhantismo técnico, um jogador de desequilíbrio a partir da qualidade técnica. E se você for pegar o histórico do Canóbio, desde os tempos do Fênix, passando logicamente pelo Peñarol e agora chegando ao Atlético, aquilo que ele oferece de fato à equipe nunca foi esse brilhantismo técnico. Tanto é que se você for pegar aquele trio histórico formado pelo Agustín Canóbio, com o Agustín Álvares Martínez e o Facundo Torres no ataque do Peñarol, você vai ter no Agustín Álvares Martínez um centroavante goleador e no Facundo Torres um jogador de extrema qualidade técnica, de mais participações em gol e realmente um diferencial dentro de campo. O papel do Canóbio nunca foi desequilibrar a partida, sempre foi dar volume de jogo, sempre foi cumprir determinados papéis táticos dentro de campo. E isso fazia com que existisse um equilíbrio muito importante entre todos eles. A grande questão é que se o Atlético quisesse contratar um jogador de desequilíbrio técnico, não deveria ter contratado o Canóbio, deveria ter contratado o Facundo Torres. Só que o Facundo Torres, quando foi negociado do Peñarol para a Major League Soccer, mais especificamente para o Orlando City, ex-clube do Alex Leitão, hoje CEO do Atlético, não foi negociado por 3,5 milhões de dólares, foi negociado por 8,5 milhões de euros. Um jogador que marca gols e dá assistências nessa quantidade, como é o Facundo Torres, normalmente custa muito dinheiro. E se você for transportar isso para a realidade atual, e o Atlético quisesse contratar, por exemplo, o Luciano Rodrigues, ponta também uruguaio do Liverpool do Uruguai, que provavelmente vai reforçar o Feyenoord da Holanda na próxima temporada do futebol da Europa, o Feyenoord vai pagar 13 milhões de euros para tirá-lo do Liverpool do Uruguai. São quantias que o Atlético nunca pagou por jogador nenhum. O Atlético se aproximou de pagar os 8,5 milhões de dólares que o Orlando City pagou muitos anos atrás no Facundo Torres, recentemente, quando negociava a contratação do Adam Barreiro, centroavante paraguaio do San Lorenzo. Porém, por 3,5 milhões de dólares, o Atlético contratou um jogador de uma entrega física muito grande e que produz muito volume de jogo e a partir do volume consegue construir números, tá? Porque não é que o Canóbio não participe de gols. Tanto é que se você for pegar o ranking de participações diretas em gols na última temporada,
Você vai ter o Vitor Roque na liderança com 29 gols, né? 29 participações, 21 gols e 8 assistências. Você vai ter Pablo e Vitor Bueno com 20 participações cada um. E a partir daí você já vai encontrar o Canóbio com 15 participações, sendo 6 gols e 9 assistências. E aí você pode dizer, por exemplo, como eu já ouvi algumas pessoas mencionando, que os números que o Canóbio construiu, ele construiu no Campeonato Paranaense, por exemplo, e não é bem assim. O Canóbio, no Brasileirão, teve o mesmo número de assistências do Vitor Bueno, que foi tão elogiado e merecidamente elogiado durante a sua passagem, principalmente o ano passado, pelo Atlético Paranaense. O Canóbio foi, junto com o Vitor Bueno, líder em assistências na temporada com 9, com o detalhe de que o Canóbio jogou 5 partidas a menos do que o Vitor Bueno, até pela questão, talvez, das participações dele, das presenças dele com a seleção do Uruguai durante a temporada. Então é um jogador extremamente importante, por mais que seja assim bastante irritante, é evidente que eu não fico feliz quando vejo o Canóbio errar um controle de bola ou errar um passe ou tomar uma decisão equivocada. É um atleta que lhe oferece uma série de outras situações pela intensidade, pela capacidade de concentração e de entrega física. Em relação à capacidade de recomposição, por exemplo, vocês sabiam que no último Campeonato Brasileiro o Canóbio foi o jogador do elenco do Atlético Paranaense com mais desarmes por partida, num total de 2? É um jogador que realmente tem uma entrega muito grande, que se movimenta muito pelo campo. Se você pede para que ele volte a marcar, ele volta a marcar. Se você pede para que ele seja um jogador de aproximação, ele se aproxima. Se você pede para ele ser um jogador de profundidade, como foi o papel dele ontem diante do Raio Zuliano, ele vai atacar a profundidade, a defesa adversária o tempo todo durante os 90 minutos e causar muitos problemas. É importante que se diga, porque se criou um mito em relação ao Agustin Canóbio de que ele não é ponta direita, e de fato talvez não, no sentido mais estrito do termo ele não seja, porque quando você pensa em um ponta, você pensa em um jogador de mais agressividade em relação ao gol, ou um jogador de, enfim, que realmente vai procurar mais a região interna da área. Agora, no futebol moderno, em tudo aquilo que se construiu ao longo de quase 2 séculos de esporte, o ponta direita ele tem uma série de variações. Você vai ter um jogador que vai participar mais da criação do jogo, você vai ter um jogador que vai procurar mais a área adversária, você vai ter um jogador que é mais velocista, outro que é menos velocista. Tanto é que se você for pegar pontas que passaram pelo Atlético recentemente, você vai perceber que o Nicão é diferente do Rony, que os dois são diferentes do Vitinho, por exemplo. Então o Canóbio ele tem um papel muito específico, ele é um jogador de associação e um jogador de volume de jogo. Ele vai produzir bons números a partir de uma quantidade enorme de participações. E eu sei que isso não é o ideal. O Canóbio não é a minha referência de jogador uruguaio. Se você for me perguntar quem seria um uruguaio dos sonhos para ver vestir a camisa do Atlético, eu vou falar em Enzo Francesco, eu vou falar de Álvaro Recoba, eu vou falar de Diego Forlan, eu vou falar de Luiz Soares, o de Edson Cavani, vou falar de jogadores que têm realmente uma qualidade técnica e um poder de decisão muito superiores àquilo que o Canóbio oferece, porém que justamente por isso, ao longo da sua carreira, estiveram completamente fora do alcance de um clube como o Atlético e da maior parte dos clubes do futebol brasileiro, com toda certeza. O Atlético tendo uma arrecadação menor do que os seus rivais, e eu não canso de dizer isso aqui, porque compreender a nossa realidade é importante para que a gente possa, primeiro, extrair o melhor dela e, segundo, poder continuar crescendo. É um jogador extremamente interessante de se ter no elenco, um jogador que produz muito como produziu muito ontem, foi quem mais apareceu no jogo, a meu ver foi o segundo melhor jogador do Atlético em campo, somente atrás do próprio Fernandinho, e esse aí, em relação à qualidade técnica, a leitura de jogo dispensa quaisquer comentários. Então, quando eu vejo muita gente dizendo chega de Canóbio, ou utilizando expressões depreciativas para se referir ao jogador, me causa uma certa estranheza. Primeiro porque, por mais que sim, ele não seja ou esteja longe de ser um craque desequilibrante, um jogador empolgante para o torcedor, ele tem um papel em campo muito importante, ele entrega muita coisa, e é um jogador que o Atlético não pode se desfazer nesse momento, principalmente se você considerar o nível da concorrência que tem o Canóbio. Você vai considerar, por exemplo, um Tomás Coelho, que por mais que tenha sido um jogador interessante durante a sua passagem pelo Red Bull Bragantino, teve muita dificuldade para se firmar aqui, segue até hoje, por mais que tenha tido um ou outro jogo interessante, ou uma sequência de 2 ou 3 jogos bons no ano passado, por exemplo, e no começo desse ano.
não consegue com consistência entregar aquilo de melhor ele entregava no Red Bull Bragantino, que também não era um jogador de muitos gols e assistências, o Coelho também era um ponta trabalhador. E eu tenho dito, já não é de agora também, talvez se o Atlético tivesse um ponta realmente decisivo, um jogador de mais números, de mais dribles, mais velocidade, mais agressividade, talvez o papel do Canóbio e, por extensão, até aquilo que oferece o próprio Coelho em menor quantidade, fosse melhor entendido e melhor compreendido pela torcida. Mas não é o caso. E aí, quando você tem um Coelho em uma fase muito evidente, tanto é que ontem foi muito ruim novamente, e por mais que eu entenda que ele oferece algumas coisas para o coletivo, talvez seja o momento de realmente considerar uma transferência, uma saída por empréstimo, para ver se ele se reencontra em algum lugar e de repente gera aí uma negociação, um retorno em melhor condição para o Atlético. Não dá para comparar, não dá para você negociar o Canóbio tendo o Coelho como principal alternativa. Não dá para você negociar o Canóbio e ter um Julimar que ontem entrou em campo e mostrou mais uma vez que é bastante limitado tecnicamente. Por mais que no cenário do Campeonato Paranaense, onde a exigência técnica seja muito inferior, ele seja um jogador útil, eu tenho a minha percepção e o meu palpite de que conforme o nível de exigência for subindo ao longo da temporada, com jogos de Campeonato Brasileiro contra grandes clubes do Brasil, ou em fases mais derradeiras de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, o Gilimar vai se tornar cada vez mais um peso, um fardo técnico, justamente porque é um jogador bastante limitado que tem a oferecer algumas qualidades físicas, algumas ferramentas físicas, velocidade, explosão, potência física. Isso tudo de fato ele realmente tem. Então, mesmo que fosse para o Atlético buscar um reforço de fora, tem mais gente na porta de saída muito antes do Canóbio. E não adianta você vir me dizer, ou pelo menos, lógico que você tem o direito de pensar assim, mas não me convencerá fatalmente, que o Atlético deveria, por exemplo, trazer um Nicão depois de 2 anos terríveis e um começo de terceiro ano também muito ruim, desde a saída do Atlético, como substituto do Canóbio, porque um Nicão que não entrega volume de jogo, um Nicão que é de baixo número de participações e que tecnicamente tem deixado muito a dever, a meu ver, provavelmente entregará menos do que o Canóbio nesse momento, por mais que o Nicão seja muito ídolo, por mais que eu goste muito do jogador, mas quando você tem uma questão técnica, estratégica em relação ao planejamento da temporada para fazer, você não pode descartar um jogador que tem entregado, como é o caso do Canóbio, por mais que tenha assim as suas limitações, para trazer de volta um Nicão, apostando que ele vai readquirir uma forma técnica que não aparece desde 2021. Então, eu entendo as críticas da torcida, acho que o Canóbio tem sim as suas limitações, nunca neguei isso, mas o papel que ele exerce em campo é importante. No Atlético não tem outros jogadores no elenco melhores do que ele. Acho que a não utilização do Benítez durante o Campeonato Paranaense, primeiro por uma decisão do Osório, ou majoritariamente por uma decisão do Osório, e que na sequência não foi modificada pelo Cuca na reta final do campeonato, deve ter atrasado a adaptação do Benítez ao futebol brasileiro, e Benítez no futebol paraguaio era um jogador de mais participação, de mais velocidade, de mais drible, um jogador que marcava mais gols, dava mais assistências, de uma forma que a torcida perceberia de uma forma melhor, mas não sei como será a adaptação dele daqui até o final da temporada, visto que repito, o nível de exigência técnica vai subir daqui até o final do ano, e o jogador paraguaio pode não conseguir se adaptar tão rapidamente quanto o Atlético precisaria para extrair dele o melhor ainda em 2023. Então, de minha parte, é isso, gente. Agostinho Canóbio não é um jogador dos sonhos, não é o ponta dos sonhos, nem para mim, acho que nem para ninguém, mas oferece muita equipe, eu acho que isso precisa ser reconhecido e mais valorizado. Mas, claro, também quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra de Atleticano, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.